Olá, caros alunos, hoje nós estudaremos a variação na imagem do gráfico das funções seno e cosseno. Tudo o que nós discutirmos hoje em relação à função seno também é válido para a função cosseno. Eu já deixei preparado aqui em preto o gráfico da função f de x igual a seno de x e vamos considerar todas essas funções como sendo o seu domínio, o intervalo fechado de 0 a 2π e o seu contradomínio, conjunto dos reais, ou seja, apenas na primeira volta. Nós estudaremos a primeira variação no gráfico quando nós multiplicamos ou dividimos o valor da função seno. Então note que se eu multiplicar a função f de x igual a seno de x por 2, vai ocorrer a seguinte variação. O 0 multiplicado por 2 continua 0. Aqui a imagem vale 1, multiplicando por 2 ela vai passar a ser 2, consequentemente vai dar essa variação no gráfico aqui. Essa variação no gráfico nós chamaremos ela de deformação na sua vertical. O que ocorreria então no caso se eu multiplicasse por meio ou dividisse a relação trigonométrica por 2? Então aqui estaria o gráfico da função 1 seno de x, 2 seno de x, o 3 seno de x seria aqui, aumentando a altura da onda, digamos dessa forma. Agora no caso de meio seno de x, seria uma onda menor. Então o gráfico seria essa situação aqui. Ok? Agora, se eu multiplicar por valores negativos, por menos 1, por menos 2, por menos 3, a gente inverteria a crista dessa onda. Então se o gráfico do 1 seno de x seria aqui, o gráfico da função menos 1 seno de x seria esse gráfico aqui. Então note que quando eu multiplico a relação trigonométrica por um valor k qualquer, não ocorre mudança no período. Todas essas funções têm período como sendo 2π. Agora note que ocorre a variação na imagem. Lembrando que imagem é a projeção do gráfico sobre o eixo y. Então a projeção do gráfico preto seria de menos 1 até mais 1. Agora no gráfico de f de x igual a 2x, a projeção sobre o eixo y seria o intervalo de menos 2 até 2. Já no gráfico de meio seno de x, a projeção do gráfico sobre o eixo y seria de menos meio até mais meio. E a imagem da função menos seno de x seria de menos 1 até mais 1. Outra variação que ocorre na imagem da função seno é quando nós somarmos ou subtraímos uma constante k na sua relação trigonométrica. Se eu somar no lugar do seno de x 1 mais seno de x, ocorrerá um deslocamento na sua vertical. Então o que era 0 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 2 e assim sucessivamente, resultando neste gráfico aqui. Então ocorre um deslocamento na sua vertical. Se eu subtrair menos 1 mais seno de x, entre aspas, o gráfico desceria um andar. Então ele partiria aqui do menos 1, e se fosse menos 2 mais seno de x, o gráfico da função seno desceria 2 andares. Ok? Então note que para todas as funções o período não muda, continua sendo um período 2π para todos os casos, todas as funções, mas o que acaba ocorrendo é a variação na imagem. Então note que a imagem da função 1 mais seno de x, projetando o gráfico sobre o eixo y, a sua projeção vai de 0 a 2, portanto a imagem é de 0 a 2. No gráfico da função menos 1 mais seno de x, como desceu um andar, ocorreu um deslocamento na imagem, projetando o laranja, essa curva laranja sobre o eixo y vai de menos 2, valor mínimo menos 2 até o máximo 0, então é de menos 2 a 0. E o do gráfico de menos 2 seno de x, ao projetar sobre o eixo y, a sua projeção vai de menos 3 até o menos 1. Portanto, a imagem é de menos 3 a menos 1. Ok? Ou seja, na função seno de x, quando eu somar ou subtrair esse gráfico, ele ocorre um deslocamento na vertical
e quando eu multiplicar ou dividir, ocorre uma deformação na vertical, como se fosse um efeito sanfona, dando a variações nas imagens. Obrigado pela atenção e bons estudos.